A nossa luta, ela é espiritual. Olha o que diz a palavra em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6, um conselho de Deus para a gente não errar. Quem quer acertar aqui, diga, ô glória, amém? Olha só o que diz, versículo 7, diz assim, ó, não erreis, né? Então, para acertar, nós precisamos entender isso, entender o que? Deus não se deixa, irmãos, escarnecer. Em outras palavras, com Deus não se brinca, né? Eu tenho colocado aquele louvor, nós temos cantado, eu quero levar Deus a como, irmãos? Brincadeira? No oba-oba, é isso, irmãos? Não, eu quero levar Deus a sério. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Nós não podemos, irmãos, negligenciar a nossa comunhão, a nossa dependência com Deus. Nós precisamos de Deus, nós não podemos servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, não. As coisas precisam ser do jeito de Deus. Irmã Dani, como é que eu sei quando as coisas são do jeito de Deus, irmã Dani? Quando está de acordo com a palavra, amém? A palavra é a nossa direção, a palavra é o nosso manual, a palavra nos revela, irmãos, a vontade de Deus. Então não adianta dizer, eu sou de Deus. Não, eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus. Então aqui diz, não erreis. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O que eu preciso saber? Tudo que o homem semear, não adianta, mais cedo, mais tarde, leva um tempo. Mas a palavra de Deus diz tudo, sem exceção alguma, tudo que o homem plantar, semear, isso também ele colherá. Então, se eu plantar coisas boas, e eu não estou falando da bondade do braço, do coração do homem, mas no espírito, na direção de Deus, pela palavra de Deus, ainda que eu não veja o resultado, o fruto na mesma hora, mas se eu estou plantando, eu vou colher, amém? A nossa vida hoje, irmãos, é um reflexo daquilo que nós plantamos no passado. Então, se a gente está frustrado, se a gente está amargurado, se a gente está desgostoso com a nossa vida, posso falar bem a realidade? A culpa não é de Deus, irmãos. A culpa não é de Deus. Tem pessoas que dizem, Deus está me castigando, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Irmãos, não foi Deus. O homem só colhe aquilo que o homem planta, amém? Então cuide as sementes que você tem semeado. Não brinque, não negligencie, né, as coisas de Deus. Busque sabedoria, busque a direção de Deus, busque, irmãos, fazer isso de maneira consciente, com fé. Aí diz assim, versículo de número 8, porque o que semeia na carne, posso dizer, da carne não tem nada bom, amém? O que semeia na carne, na inimizade, na ira, na violência, na briga, na contenda, na mentira, na inveja, o que semeia, irmãos, segundo as obras da carne, a Bíblia diz, ceifará corrupção ou destruição, morte. O salário do pecado é a morte. Mas o que semeia no Espírito, através do Espírito de Deus, este ceifará e colherá o que, irmãos? Vida, mas não qualquer vida, vida eterna, vida abundante. Esse colherá as bênçãos, as dádivas de Deus.
né, na sua vida. Eu quero mostrar para você, irmãos, um rei de Israel que ele brincou com as coisas de Deus. Um rei de Israel, irmãos, que foi plantando, semeando, que foi ali vivendo a sua vida, achando que nada ia acontecer, que o juízo e a justiça não seria aplicada, mas foi aplicado, amém? Vamos ver isso? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 16, então com Deus não se brinca. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Versículo de número 29, irmãos. Primeiro Rei 16, 29. Que rei é esse? O rei Acabe. E diz assim, ó: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, sobre o povo de Deus. No ano 38º de Asa, rei de Judá. E o que diz a palavra? E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria. Quanto tempo, irmãos? 22 anos. Quem já teve 22 anos aqui? Passa ligeiro, passa ou não passa, irmãos? Mas em 22 anos, muita coisa acontece. Amém? Nós não podemos negligenciar o tempo. Olha o tempo de gestação de uma mulher. Em 9 meses, uma vida se forma e está pronta, apta por Deus a vir ao mundo. Em 9 meses, muita coisa acontece. Imaginem 22 anos. Acabe em 22 anos, irmãos, ele fez muita coisa ruim. Ele plantou muita coisa ruim, ele ia plantando, ele ia fazendo, ele ia achando que nada ia acontecer, né? Que ele não ia desfrutar daquela colheita. O versículo de número 30 diz: e fez Acabe, filho de Onri, o quê? O que ele semeou? O que era mal aos olhos do Senhor. Olha que triste, mais do que todos os que foram, o que, irmãos? Antes dele. Então, tudo que fizeram ruim antes dele, ele aprendeu, ele se inspirou e ele fez o que, irmãos? Pior. E além dele ser uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa perversa, né, que não tinha Deus, não tinha o temor de Deus ainda no coração, para piorar um pouquinho, irmãos, olha o que aconteceu, versículo 31. E sucedeu como se fora coisa leve ainda, né, andar nos pecados de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Anota aí para você ler em casa. 1 Reis, capítulo 12. Foi aquele rei, irmãos, ali que teve a divisão, né, das tribos de Israel, Roboão, Jeroboão. Aí Jeroboão ficou com a maior parte, né, das tribos de Israel. E eles ficaram com a maior parte, mas eles queriam ir lá em Jerusalém adorar, cultuar Deus. E Jeroboão disse: não, vocês não precisam ir lá, porque tinha medo de perder aqueles súditos, perder aquelas tribos. Ele disse: não, você não precisa ir lá, vamos fazer assim, ó, vamos cultuar aqui, vamos servir a Deus aqui. E ele faz 2 bezerros de ouro e ele induz o povo a cultuar aqueles bezerros. E a Bíblia diz que ele pega dos sacerdotes, dos mais baixos, irmãos. Olha que triste isso. Ele pega qualquer um lá, gente sem temor, sem zelo, porque para compactuar com isso, não podia ter o Espírito de Deus, não podia ter o temor de Deus.
E dessa maneira, então, que Jeroboão ali, irmãos, ele induziu o culto. Além dele errar, além dele pecar, o que ele fez? Ele levou outros a errarem, né? Então, nós temos que cuidar isso. Com quem nós temos andado? Quem tem, irmãos, nos inspirado? Vigia, cuida, nós somos influenciados por quem nós convivemos, né? Nós somos influenciados com quem nós andamos. Qual é o conselho da palavra de Deus? Anda com o sábio e você vai ser o que, irmãos? Você vai ser sábio. Anda com o maldizente, você vai ser maldizente. Anda com o mentiroso, quanto menos você esperar, você vai estar mentindo e vai estar achando normal, né? Então vigia com quem você tem andado. Aí diz aqui, e sucedeu como se for a coisa leve, andar nos pecados, inspirado, né? Ali através de Jeroboão, filho de Nebate, ainda para piorar, tomou por mulher, quem, irmãos? Jezabel, filho de Ebaal, né? Rei dos Sidônios, e fez o quê? O que Acabe fez? E se encurvou diante daqueles ídolos, diante daquela idolatria. O que a palavra de Deus diz? Que um abismo, ele faz o que, irmãos? Ele chama outro abismo. Acabe, ele deixou muita coisa ruim, muita coisa negativa influenciar ele. As inspirações dele não eram pessoas boas, não eram pessoas tementes a Deus, não eram pessoas zelosas, não eram pessoas, irmãos, que serviam a Deus. E isso mais adiante teve uma consequência. Passado um tempo, né? Aqui então Acabe reinando sobre Israel, do lado dessa, posso falar? Do lado dessa megera manipuladora, né? Essa mulher ali, posso dizer, irmãos, usada pelo cão, né? O que aconteceu, irmãos? Acabe, ele tinha ali o palácio dele, e do lado do palácio dele, um homem chamado Nabote tinha uma vinha, tinha ali um pedaço de terra, né? E ele falou assim, nossa, para mim fazer uma horta aqui, para mim fazer um jardim aqui, pertinho para mim desfrutar, vai ser bom. E ele chegou para Nabote e disse assim, ei Nabote, eu quero comprar a tua vinha, né? Eu te dou o preço que tu quiser, ou se tu quiser eu te dou uma terra mais longe, uma terra maior, uma terra melhor, mas para mim é bom fazer uma horta aqui. E aí Nabote falou assim, ei, essa terra é minha herança. Essa terra é minha herança, não está à venda. Não vou vender, não vou negociar, a palavra é não. Aí Acabe, irmãos, ele não sabia ouvir não. Você sabe ouvir não? Temos que aprender a ouvir não. Amém? O não de Deus é para o nosso bem. O não muitas vezes está testando, está provando o nosso coração. E Acabe ouviu não, ele se abateu em espírito, ele ficou deitado, ele ficou sem comer, e veio a mandona, né, a Jezabel, quem usava as calças dentro de casa, e ela veio, e ela disse, por que tu está abatido? Por que tu não está comendo? O que aconteceu? Aí ele fez beicinho, reclamou para a mulher dele, né, para a mulher defender ele, e aí ela disse, espera aí que eu vou resolver a situação. Irmãos, essa mulher usou de mentira, ela usou de manipulação, ela servia, ela cultuava a Baal, ela pagou 2 servos de Baal, ela fez cartas registradas no nome do rei. Olha quanta mentira! Carta registrada no nome do rei, pagou esses homens foram testemunhas falsas. Olha o enredo, o engano contra Nabote. E eles vieram e testemunharam como se Nabote tivesse pecado,
tivesse feito coisa errada e de maneira inocente. O que aconteceu, irmãos? Nabote foi apedrejado até a morte. Outro conselho da palavra de Deus: não seja uma testemunha falsa. Não fale aquilo que você não tem certeza. Não fale aquilo que você não viu. Não fale aquilo que você não sabe. A palavra de Deus diz: precipita-se em dizer é santo. A palavra de Deus diz que aquele, irmãos, que se precipita, ele faz o quê? Ele peca. Às vezes na teoria a gente sabe ou não sabe, irmãos? Mas olha só o que eu provei esses dias. Eu até comentei com o Brian, né? Falei: Brian, eu aprendi uma coisa. E ele falou o quê? Eu não posso indicar um livro antes de eu ler. Como assim? Irmãos, eu vi uma pessoa que domina muito a palavra de Deus, uma pessoa que eu admiro, que cada vez que prega, sabe? Eu fico assim: meu Deus, mas como é que essa pessoa viu isso, entendeu isso? Eu nunca tinha entendido. Sabe aquele tipo de pessoa que inspira? Pois é. Então, tem uma pessoa assim, né? E aí essa pessoa falou de um livro. E eu falei: gente, que livro maravilhoso, eu preciso desse livro. E eu falei, irmãos, no culto sobre esse livro. E uma pessoa adquiriu esse livro que eu não tinha lido. E esse livro veio parar nas minhas mãos. E eu fui fazer o que, irmãos? Com sede, fui ao pote, né, para beber. E eu comecei a ler o livro. E o livro falava de fazer sinal da cruz. E o livro falava de catequese. E eu falei: misericórdia! E a irmã Dani disse: é bom, leia o livro. E aí a pessoa vai comprar o livro, vai ler o livro, que a irmã Dani disse, e vai dizer: meu Deus, mas onde é que a irmã Dani está com a cabeça? Você está entendendo, irmãos? Olha a enrascada que eu me meti. Eu falei: gente, mas estava ali o conselho da palavra de Deus, sim ou não? Quem já passou por algum... Irmã, agora falando assim também já passei, né? Por alguma coisa assim. Irmãos, é o nome da gente. É o testemunho da gente, irmãos. Que está como? Que está em jogo, né? Então nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência. Me indica alguém de confiança para trabalhar na minha casa. Ai, meu Deus, e agora? Tem que confiar muito, tem ou não tem, irmãos? Tem que chegar com um jeitinho: olha, pelo que eu sei, pelo que eu convivo, pelo que eu conheço. Tem que ter toda uma delicadeza, um cuidado, irmãos, porque é o nosso testemunho. E nós temos que cuidar para não envergonhar quem, irmãos? O nosso Deus. E esses homens serviram de testemunha falsa e ali apedrejaram Nabote até a morte. E olha o que Deus falou, irmãos, a respeito disso. Vamos olhar aqui um pouquinho mais adiante. Agora é 1 Reis, né? No capítulo, deixa eu achar aqui. No capítulo 21, o versículo... Aí o que aconteceu? O Acabe, né, bem faceiro, a minha mulher resolveu meus problemas, né? Aí ele diz assim: vou descer e vou tomar posse da vinha que me pertence. E aí quando ele está descendo, faceiro da vida, achando que os problemas dele foram resolvidos, mas o problema foi resolvido, irmãos, de maneira certa? Posso dizer? Problema resolvido de maneira errada, piora. E aí ele desceu, estava faceiro, talvez até separando as mudas, virando a terra. Aí Deus fala para o profeta e diz: ei, desce lá e fala com Acabe, que Acabe está pronto para tomar posse da vinha que não é dele. E diz isso para ele. 1 Reis capítulo 21, versículo 17 diz:
E então veio a palavra do Senhor a Elias, homem de Deus, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha dele. Não, era vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir, para desfrutar do que não era dele. E far-lhe-ás dizendo, não era Elias falando, era quem, irmãos? E Deus sabe tudo. Sabe ou não sabe? Elias sabia o que tinha acontecido? Que as testemunhas tinham sido pagas. Elias sabia do desejo do Acabe lá pela vinha. Elias sabia onde estava o Acabe? Não, mas Deus mostrou para o profeta. Às vezes a pessoa escuta, irmãos, a voz do profeta, a voz do homem de Deus, e fala: não, mas isso não é para mim. Irmãos, vigia. Se Deus está falando, não rejeita a palavra de Deus. Talvez não seja para esse exato momento, mas guarda no teu coração, que sirva como um alerta. Esses dias eu vi uma comparação, irmãos, e eu achei muito forte. Às vezes a gente não concorda com o profeta. Por que a gente não concorda às vezes com o profeta? Porque o profeta fala do futuro. Ele fala o que vai acontecer. E a gente olha para o presente e fala assim: não tem como. Não, da onde? Às vezes o profeta, irmãos, está aqui, desenhando um casaco de pele. Só que a pessoa está vivendo num calor de 42 graus, né? E a pessoa vai dizer o quê? Casaco de pele? Eu? Casaco de pele? Não, nesse calor, que nem diz os antigos, né? Vai estourar a catapora. Não é assim que diz, irmãos? Mas o verão passa. E o inverno vem. E quando o inverno vem, irmãos, o casaco tem que estar o quê? No papel? O casaco tem que estar preparado. Então escute, irmãos, os alertas de Deus. Anota a palavra que Deus te dá. Às vezes a gente escuta a palavra, a gente sabe que aquela palavra é para nós, porque aquela palavra gruda no nosso coração. É ou não é? Vai folhando a Bíblia, cai naquela palavra. Aí abre a Bíblia de novo, cai naquela palavra. Chega lá, o pastor está pregando, o obreiro está pregando aquela palavra. Meu Deus, Deus está falando, não estou entendendo, como assim? Às vezes não é para a hora. Mas quando acontece alguma coisa, daquele estalo do Espírito Santo, é aqui, é para isso. Deus já tinha me dado Quem já passou por isso? Então escute a voz dos profetas que Deus coloca na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele, irmãos, que crê nos profetas, esse prospera. Esse tem uma vida abençoada. Então Deus usou ali o Elias, né? E aí diz assim, versículo 19: far-lhe-ás, né? Dizendo, assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, de novo, afirmando, não é o Elias dizendo, mas é o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue mesmo. Ou seja, o que você fez ao outro vai acontecer com... Não é Gálatas, irmãos? Ei, não erre. Não se engane. Não brinque. O que o homem planta, ele colhe. Não, mas não fui
mas comerão Jezabel junto ante ao muro de Jezreel, né? Então assim, a culpa era da Jezabel. Irmãos, Acabe estava em concordância. Acabe estava em concordância. A palavra de Deus diz: como poderão andar dois juntos se não tiverem em concordância? Ai, a Jezabel fez o homem lá ser apedrejado. Mas quem é que rapidinho, faceirinho desceu para tomar vinha? Quem foi, irmãos? Foi Acabe. Então não adianta querer justificar e jogar o erro para o outro. Deus vê, irmãos. Deus vê as intenções do nosso coração. Deus vê a pessoa no coração faceirinha com mal. Faceirinha, a pessoa fez, a pessoa pagou. Não quis me vender, morreu. Deus vê, irmãos. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Deus é justo. Deus é justo. Ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. E vai ter uma consequência. Ele reinou, não foi um dia, uma noite, uma semana, um mês, um ano. Ele reinou 22 anos. Mas a palavra foi dada. O decreto foi dado, irmãos. E aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Mas por que vai acontecer? Culpa de Deus? É isso, irmãos? Não. A culpa é nossa. Mas você sabia que Deus é bom? Você sabia que Deus é bom? Irmã Dani, a senhora está pregando uma mensagem dessa. Como é que é o nome dele, né? Nabote morrendo. Acabe tendo sangue ali bebido por cachorro. Jezabel sendo comida por cachorro. Irmã Dani, como assim? Deus é bom. Irmãos, Deus é bom. E Deus é misericordioso. Se nós nos arrependemos do nosso erro, Deus é fiel e é justo para nos, o que, irmãos? Para nos perdoar. Quando Acabe ouviu a sentença, ele abriu os olhos por um tempo. E ele orou a Deus, irmãos. Ele orou a Deus, né? Versículo 27, olha o que diz, versículo 27. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne, o seu corpo, de pano de saco, se humilhando, né? Se colocando no pó, e jejuou e dormia em cima de saco, e por medo, como é que ele andava, irmãos? Mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: olha a bondade de Deus, olha a chance, irmãos, de Deus para nós. E diz assim, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, pois, se humilha perante mim, o que ele diz? Não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Estava o decreto sentenciado, mas quando Acabe orou, se humilhou, Deus falou: se arrependeu? Vai mudar de vida? Vai mudar de situação? Então tá. Então não vai acontecer no teu tempo. E aí, irmãos, parece que quando sai, né? Quando sai a consequência do pecado, a pessoa afrouxa. A pessoa afrouxa, né? E acha que não tem consequência. Olha só, irmãos, o que aconteceu.
Capítulo 22, versículo 1, fala assim, ó. E estiveram quietos. Quanto tempo? 3 anos. Não havendo guerra entre Síria e... Aí teve aquela tranquilidade. E tem gente que quando está tranquilo esquece de Deus, né? Não está precisando de dinheiro, para quem na segunda-feira? Não está desempregado, para quem na segunda-feira? Parece que está tudo tranquilo na casa, na família. Para que buscar rosa, ser colocada de joelho? Para que ir na igreja? Não, irmã Dani, eu oro em casa. Está tudo bem, o corpo está saudável. Para que ir sexta-feira? Mas aperta o sapato, irmãos. Chega o problema, a pessoa corre para onde? Para a igreja. Irmãos, Deus não é Deus de temporada. Deus não é Deus de temporada. De veraneio. Não, irmã Dani, eu sou de Deus assim, ó, no inverno. No verão, irmã Dani, sabe como é que é, né? Praia, festa, amizade, carnaval. Misericórdia, irmãos. Nós temos que buscar Deus enquanto há tempo. Pastor Márcio contou o testemunho, o testemunho de uma jovem que foi convidada para ir na igreja. E ela disse que ela ia. Só que chegou de última hora, ela falou, não vou na igreja, eu quero ir para a festa. Aí a mãe disse assim, não, faz assim, ó, vai para a festa e eu digo para o pai que tu está na igreja. Irmãos, aquela jovem foi. E num acidente de carro, aquele dia, aquela jovem perdeu a vida. Como é que uma mãe vai chegar para o pai e vai dizer assim, ó, minha filha morreu e a culpa é minha? Porque eu usei de mentira e deixei ela ir para o lugar errado. Irmãos, se essa pessoa não se entrega para Deus, o diabo tortura essa pessoa para o resto da vida. Porque o diabo é acusador, irmãos. O diabo é acusador. Ele faz a pessoa errar, faz a pessoa pecar. E depois ele escancara. Viu por que tu fez? Porque a culpa é tua. É ou não é? É assim. Busque Deus. Apertou o sapato, apertou a situação, teu lugar é na presença de Deus. Teve calmaria, Deus ouviu a tua oração, a tua humilhação. Deus não permitiu o mal te alcançar, irmãos. Não saia da presença de Deus. E aí, irmãos, levantou-se aqui uma guerra. Os reis, né, se reuniram para ir guerrear. E aí, eles chamaram os profetas. E é triste, irmãos, porque diz que na boca daqueles profetas havia um espírito de mentira. Irmã Dani, tem profetas que têm um espírito de mentira? Tem. Tem profeta, irmãos, a gosto do freguês. Se você não quiser ser fiel no dízimo, você vai encontrar a igreja que diz, não precisa. Se você não quiser casar, irmãos, você vai encontrar a igreja que não é preciso casar. Não é preciso batizar. Tem igreja a gosto do freguês. Uma vez a gente dizia, procura a igreja mais perto da tua casa. Mas hoje em dia, irmãos, tem tanta igreja que a gente tem que ficar com a igreja mais perto da Bíblia. Mais perto da palavra de Deus. Porque Deus não muda, a palavra de Deus não muda. E eles começaram a tomar conselho, e aqueles profetas diziam, não, vocês vão ir. Vocês vão vencer, vai dar tudo certo. Um botava um chifre assim e fazia assim, e assim vocês vão vencer. E aí ele fala assim, tá, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum profeta, estava escasso, né? Tanto é que Elias dizia, sobrou só eu, estava escasso. E aí mais alguém que possa dizer em nome do Senhor,
que viu o coração de Acabe? Quem? Deus. E aí mandaram chamar, e ele falou assim, olha, vocês vão ir, vocês vão vencer. Acho que ele estava com uma cara assim, né? Fala a verdade. Olha, eu vejo assim um estrago, muita gente caída, muita gente morta. Eu vejo uma tragédia, o homem de Deus disse. Eles aceitaram, irmãos, o conselho do homem de Deus. Prenda esse homem, nós não gostamos do que ele falou. Prenda esse homem só vai ser solto quando nós voltarmos em paz. E ele disse, opa, se é para voltar em paz, então eu não saio mais daqui. Porque eu sei o que eu vi, eu sei o que Deus me disse. Irmãos, Acabe botou uma armadura, presta atenção nisso, Acabe botou uma armadura, botou o outro rei na frente, o outro rei foi vestido de rei, e Acabe ficou no meio, irmãos, do exército, disfarçado como um soldado. Adianta me esconder de Deus? Adianta me esconder do juízo de Deus? Adianta eu tentar fugir da colheita se eu estou plantando? Adianta, irmãos? Não adianta. Olha só o que diz, nós já vamos terminar, versículo, versículo de número 33. E sucedeu, capítulo 22, versículo 33. E sucedeu que, vendo, pois, os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram então aquele que estava como rei, segui-lo. Então o homem entesou no seu arco, de que maneira? Na sua simplicidade. Tinha um homem ali simples, nem muita habilidade não tinha, pegou o arco, puxou a flecha, bum! Na simplicidade, sem pretensão nenhuma, nem sabia onde Acabe estava. Mas diz assim, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e a couraça. No vão, irmãos, da couraça e da fivela, naquele vãozinho, presta atenção, naquela brecha. O que a palavra de Deus diz? Não dei lugar para o diabo. Naquela brecha entre a couraça e o cinto, ele foi ferido. E então disse ao seu carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque eu estou gravemente, ferido. Pula para o versículo 38. E levantando-se o carro no tanque de Samaria, o que diz, irmãos? Os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor, irmãos, tinha dito. De Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Irmã Dani, eu não quero nenhum mal para a minha vida. Para nós terminar, irmãos, Provérbios 30, nós vamos fazer a oração. Provérbios 30, versículo de número 5, diz assim, Provérbios 30, versículo 5, diz: toda a palavra de Deus é pura, é limpa, o sim e o não, tudo é para o nosso bem. Se eu usar, irmã, toda a palavra de Deus, se eu viver a palavra de Deus, o que vai acontecer? Diz, escudo para os que nele... O que a palavra de Deus é, irmãos? Como um escudo, como uma proteção. O inimigo vai tentar lançar flechas, vai tentar lançar dardos, mas o que nós temos? A palavra.
Por isso que nós precisamos andar e viver na palavra. Porque na palavra nós estamos guardados. Na palavra, irmãos, nós estamos seguros. Irmã Dani, eu errei. Irmã Dani, eu pequei. Irmã, tem acontecido isso com frequência. Irmãos, tem um tempo de misericórdia. Tem um tempo de benignidade. Deus é amor, mas Deus é justiça. Não saia da palavra. Fique, permaneça na palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é o que vai te guardar. É o que vai te proteger. Vamos orar agora?